Olá, meus queridos alunos, estamos aqui para gravar mais uma aula, esta sobre a segunda lei de Mendel. Aqui no meu canal do YouTube você já deve ter visto alguns vídeos relacionados à primeira lei. Bom, a diferença básica da segunda lei para a primeira lei é que na primeira lei Mendel estudou uma característica de cada vez. Na segunda lei, não. Na segunda lei ele estuda a transmissão de duas características simultaneamente. Vamos ver como foi o experimento de Mendel. Como eu disse, na segunda lei, Mendel analisou a transmissão de duas características ao mesmo tempo. Vamos ver esse exemplo. Na geração parental, ele pegou uma planta alta que produzia semente lisa e cruzou com uma planta baixa que produzia semente rugosa. Então ele está analisando duas características simultaneamente, a altura e o tipo de semente. Lembre-se da aula da primeira lei que Mendel, na geração parental, selecionava variedades puras. Então, essa planta alta e lisa tinha os fatores Bzão, Bzão, que determinava que ela seria alta, Rzão, Rzão, que determinava que seria lisa. E a outra planta seria Bzinho, Bzinho. Bzinho determinando a característica baixa, Rzinho determinando a característica rugosa. Agora, lembre-se também da aula da primeira lei, que na hora de formar os gametas, os fatores se segregam, ou seja, os fatores se separam. Nesse caso, você está estudando duas características ao mesmo tempo. Então, o que não pode é o gameta ter dois fatores B ou dois fatores R. Ele tem que ter um de cada. Então, veja, se a planta Bzão, Bzão, Rzão, Rzão, ela vai produzir um gameta carregando Bzão, Rzão. Se ela é Bzinho, Bzinho, Rzinho, Rzinho, ela vai produzir gametas carregando Bzinho, Rzinho. Então, você tem que fazer a combinação de B com R. O que não pode ter são dois fatores iguais dentro de um mesmo gameta, porque na hora de formar os gametas, os fatores iguais se separam. Bom, o cruzamento desses dois vai dar origem à geração F1. Então, a geração F1 será Bzão, Bzinho, Rzão, Rzinho. Logo, todos os membros da F1 nascerão altos e lisos. Agora, lembre-se de que na geração F1, Mendel deixava a planta se autofecundar. Essa planta se autofecundar equivale a cruzar Bzão, Bzinho, Rzão, Rzinho com ela mesma, Bzão, Bzinho, Rzão, Rzinho. Que gametas esses indivíduos podem formar? Bom, lembre-se, não pode no gameta ter dois fatores B ou dois fatores R, mas tem que ter todas as combinações possíveis entre B e R. Então, esse indivíduo pode produzir um gameta Bzão, Rzão, ou Bzão, Rzinho, ou Bzinho, Rzão, ou Bzinho, Rzinho. A mesma coisa para o outro, evidentemente. Então, você faz todas as combinações possíveis entre os fatores diferentes. O que não pode ter são dois fatores iguais. Observe que nesse tipo de cruzamento fica uma quantidade muito grande de gametas, 4 de um lado, 4 do outro. Esse cruzamento vai dar 16 possibilidades. É muito para você ficar tentando fazer o cruzamento ligando contra si um gameta ao outro. Então, nós vamos montar um quadro que faz esse cruzamento ficar mais organizado. Observe a montagem. Para montar o quadro, nós colocamos na horizontal um dos grupos de gameta. Então, terá um gameta Bzão, Rzão, outro gameta Bzão, Rzinho, outro Bzinho, Rzão e outro Bzinho, Rzinho. Na vertical, nós colocamos o outro grupo de gametas. Vamos começar com Bzão, Rzão. Agora veja, se um gameta Bzão, Rzão fecundar outro Bzão, Rzão, nascerá uma planta Bzão, Bzão, Rzão, Rzão. Se o gameta Bzão, Rzão fecundar o Bzão, Rzinho, nascerá Bzão, Bzão, Rzão, Rzinho. Se Bzão, Rzão fecundar Bzinho, Rzão, vai nascer Bzão, Bzinho, Rzão, Rzão. Completando a primeira linha, nós teremos o indivíduo Bzão, Bzinho, Rzão, Rzinho. O próximo gameta vai ser o Bzão, Rzinho. Ora, se Bzão, Rzinho fecundar Bzão, Rzão, vai nascer Bzão, Bzão, Rzão, Rzinho. Na segunda coluna, nós vamos ter Bzão, Bzão, Rzinho, Rzinho. Teremos então Bzão, Bzinho, Rzão, Rzinho e completaremos a segunda linha com Bzão, Bzinho, Rzinho, Rzinho. Pegando agora o gameta Bzinho, Rzão. Se ele fecundar Bzão, Rzão, nascerá Bzão, Bzinho, Rzão, Rzão. Outra possibilidade, Bzão, Bzinho, Rzão, Rzinho. Bzinho, Bzinho, Rzão, Rzão. E completando a terceira linha, Bzinho, Bzinho, Rzão, Rzinho. Por fim, nós temos a opção do gameta Bzinho, Rzinho,
que vai gerar Bzão, Bzinho, Rzão, Rzinho, Bzão, Bzinho, Rzinho, Rzinho, Bzinho, Bzinho, Rzão, Rzinho e Bzinho, Bzinho, Rzinho, Rzinho. Agora veja, essas são as 16 possibilidades da F2. Bom, quantas dessas serão altas e produzirão sementes lisas? Para essa planta nascer alta e produzir semente lisa, ela tem que ter pelo menos um Bzão e um Rzão. Como alta e lisa são dominantes, basta isso. Tendo pelo menos um Bzão e um Rzão, nascerá uma planta alta que produz semente lisa. Quantos são assim nessa tabela? Conte, você vai achar 9 indivíduos que possuem pelo menos um Bzão e um Rzão. Então a chance na F2 de nascer uma planta alta que produza semente lisa é de 9 em 16. Qual a chance de nascer uma planta alta que produza semente rugosa? Ora, para ficar alta e rugosa, tem que ter pelo menos um Bzão. Mas como rugosa é recessivo, tem que ser Rzinho, Rzinho. Observe que há 3 possibilidades assim. Então a chance de nascer alta e rugosa é de 3 em 16. Qual vai ser a chance de nascer uma planta baixa e que produza semente lisa? Para ser baixa e produzir uma semente lisa, tem que ser Bzinho, Bzinho, porque baixa é recessiva. Como lisa é dominante, basta um Rzão. 3 plantas serão assim. Então, novamente, a chance será 3 para 16. Finalmente, qual a chance de uma planta nascer baixa e produzir semente rugosa? As 2 características são recessivas. Então, terá que ser Bzinho, Bzinho, Rzinho, Rzinho, e só uma das plantas será assim. Então, a chance será de 1 para 16. Por isso que a segunda lei de Mendel é muito conhecida pela proporção 9 para 3 para 3 para 1. Podemos, então, resumir os ensinamentos de Mendel na sua segunda lei dizendo: os fatores para 2 ou mais características segregam-se distribuindo-se independentemente. Por isso que a segunda lei é conhecida como lei da segregação independente dos fatores. Na nossa próxima aula de genética, nós veremos como resolver um problema sem ter que montar aquela tabela, quais são as bases citológicas para as leis de Mendel e um pouco mais sobre a importância do mendelismo para a ciência. Até a próxima aula.